Paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou fazer, uma refutação ao canal do Michael Oliveira. Segunda-feira ele fez uma live, Ele comentou lá sobre o caso que aconteceu, daquele caso em Osasco, que a pessoa entrou, feriu 3 pessoas na CCB ali, Ele fez algumas indagações que precisa ser refutado. Assim, Michel Oliveira, espero que você tenha argumentos um pouco melhores. Esses argumentos são muito batidos, são muito antigos. Isso daí já foi refutado. Isso no mundo do CCB, se a gente não for no mundo cristão, isso daí já é argumento refutado há mais de 1000 anos, tá, cara? Tem gente lá que já escreveu livros refutando isso daí. Os ateus modernos, não os ateus de internet, tá? Ateu modinha, esquece esses ateus modinhas, tá? Eu não sei se o Michel Oliveira é ateu, ele tá usando o argumento ateu, tá? Não sei se ele é ateu, não sei qual que é a crença dele. Ele não crê nas Sagradas Escrituras, isso já deu pra ver, E agora ele tá usando um argumento ateu. Isso é um argumento tipicamente ateu, tá? Assim, os ateus modernos já não usam mais isso, tá? Eles usam outros argumentos, até um pouco mais interessantes, Muito mais ligado à ciência. Total que, tudo bem que a ciência não é objeto de... não é o escopo da ciência você estudar assuntos metafísicos, porém, eles tendem a levar a coisa para esse lado, Então, mas essas questões eles nem levantam mais porque eles sabem que vão ser refutados, que nem você vai ser refutado agora, me desculpe. Você vai ter que melhorar seus argumentos. Seus argumentos são muito ruins, pobres, Seus argumentos, estou dizendo que seus argumentos são muito ruins e pobres, tá? Um argumento muito batido, já, Desculpa, Assim, pessoa que... Eu não sei quanto tempo você foi da congregação cristã no Brasil, eu não sei, eu não lembro agora, Mas parece que você não prestou atenção nas palavras, tá? Até você ouvindo uma palavra, você consegue refutar essas suas argumentações aí. Não sei quanto tempo você foi cristão, não sei. Você viveu realmente assim na congregação, entendeu as palavras que foram ditas lá? Porque assim, se você tivesse vivido o mínimo, você não usaria esses argumentos tão ruins, assim, ruim. Tô falando sobre os seus argumentos. Você é uma pessoa ótima, sua família, que Deus abençoe você, sua família, tá? Não é nada referente à sua pessoa. Tô falando sobre a argumentação. Eu tô atacando sua argumentação, que é no campo das ideias. Nada contra sua família, você, sua esposa, seu filho, São pessoas excelentes, sempre me tratou com educação. Participei da sua live, fui muito bem tratado, você é super educado. Aqui é no campo das argumentações. Tô falando que seus argumentos são ruins e pobres no campo da argumentação, tá? Nada pessoal. Então vamos lá, vamos ver aí as argumentações dele, que foi muito ruim. Vamos lá. O repórter está dizendo aqui que os fiéis ficaram apavorados, Não deveriam ficar apavorados, desculpe. Mas cadê o sangue de Jesus? Agora começou a minha crítica, agora a minha crítica eu vou para cima. Cadê o sangue de Jesus? Vocês não falaram tanto no sangue de Jesus? Cobre-me com teu sangue. Cadê a frase que fulminava o teu adversário, dava um infarto nele na hora? Olha eu aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar do outro lado aqui. Peraí, deixa eu chegar mais perto. Ó, vou ficar aqui do lado do... Aqui, ó, um pouquinho mais pra cá. Isso. Vou ficar aqui bem pequenininho, tá bom? Vamos ver se eu consigo colocar consciência na cabeça do Michael Oliveira aqui, tá? Mas assim, essa é a falácia, de colocar Deus como uma propriedade de uma pessoa. Ou seja, a gente pega Deus, coloca no bolso e fala: agora Deus, você vai fazer o que eu quero. É basicamente isso. Então eu vou determinar o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. É isso que ele está falando. Ah, mas a pessoa clamou o sangue de Jesus porque ele não fundou o adversário ali, Desde quando Deus é o nosso empregado, tá? É aquilo que eu falei. Será que ele já leu as Sagradas Escrituras, Tem centenas, dezenas de passagens que eu poderia postar aqui, colocar, mas eu vou só citar uma passagem lá do povo saindo do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, E depois fechou o Mar Vermelho, matou um monte de egípcio, Tem um maná caindo no meio do deserto. Só que esse mesmo povo de Israel foi entregue na mão dos midianitas, dos filisteus,
foi aí escravizado durante 400 anos pelos próprios egípcios, que eles saíram. O mesmo povo, né? O que a gente tira de lição de tudo isso, né? Que Deus, o sol nasce para todos, tá? O bem e o mal, né? Deus não criou o mal, tá? O mal nada mais é do que a ausência do bem nas pessoas. Então Deus permite o mal, que venha o mal, para até do mal tirar algo de bom, de proveitoso, tá? Nessa situação específica dos irmãos, a gente viu ali, né? Eu vou contar um caso que aconteceu numa escola que eu já trabalhei, que teve uma briga entre dois alunos, né? Eu cheguei, tava um monte de aluno ao redor e os dois ali no meio brigando. Eu cheguei e separei os alunos, né? Eu era professor, sou professor, né? Eu separei os dois alunos. A primeira bronca que eu dei na sala, porque eu falei assim, olha só, vocês são muito... Tem um monte de aluno aqui muito mais forte do que eu. Mas mesmo assim, se não fosse forte, olha quantos alunos tem nessa sala, por que vocês não chegaram e separaram eles? Vocês ficaram ali olhando. Falta amor, falta compaixão em vocês, né? E é o que exatamente a gente vê sobrando nesse caso de Osasco. Por quê? Se os irmãos tivessem a mesma posição que aqueles meus alunos infelizmente tiveram, né? Eles poderiam deixar ali o rapaz apanhar do agressor e ficar, eu não vou me envolver, eu posso me ferir aí. Mas não, o que aconteceu nessa situação? Excesso de amor fraternal. Todo mundo foi tentar separar a briga. Ninguém ficou olhando o irmãozinho apanhar, né? Então Deus dessa situação tirou o quê? O melhor das pessoas, que é o amor pelo próximo, o amor fraternal, de até colocar sua vida em perigo, porque ao tentar separar essa briga, o homem lá pegou uma enxada. Aquilo ali poderia ter... As pessoas poderiam ter morrido. Ou seja, eles colocaram a vida deles em xeque. Olha só o que a gente vê nessa situação. Isso daí não é algo maravilhoso que Deus tirou dessa situação? Então existem momentos na nossa vida que Deus... Ele vai sim chegar a fazer os milagres, né? Você vai clamar o sangue de Jesus e vai fulminar o adversário. Mas também Deus vai permitir que o mal aconteça, para que ele mostre também o quanto ele opera em nós. Então, Michael, quantas pessoas, né, em vez de elogiar, tá fazendo um videozinho que nem você, criticando o Deus, né? Em vez de elogiar a posição das pessoas, tá vendo? Falta um pouco de quê? De Deus em você, né? Então, como falta Deus em você, você só consegue chegar ao lado negativo da coisa. Você não consegue chegar ao lado positivo, né? Porque tem as bênçãos de Deus ali, a gente viu o excesso de amor fraternal, de colocar até a sua vida em risco, tá bom? Então você não consegue enxergar isso, tá? Porque a sua visão, ela já está, do ponto de vista teológico, tá distorcida. Sua visão está distorcida, tá bom? Então, o mesmo Deus, ele faz sim maravilhas, tá? São 2000 anos de cristianismo, centenas de pessoas já tiveram contato com milagres. Essa sua falácia, mas isso não acontece, daí... Tem gente que assiste seu canal, morre de risada quando você dá uma argumentação dessa. É uma argumentação fraca. Tal que tem muitas pessoas que começam a estudar, eles são ateias. O que elas viram? Elas viram agnósticas. Os agnósticos, eu dou mais valor para os agnósticos assim no ponto de vista de argumentação do que para os ateus. Não sei se você é ateu, mas está usando uma argumentação ateia. Por quê? Pelo menos os agnósticos, eles ainda creem no sobrenatural, né? Tem muitos agnósticos que creem no sobrenatural. Então eles não negam a ação sobrenatural, eles vão para outras questões, se realmente o Deus é o Deus cristão, e aí por aí vai, né? Se existe mais de um ser superior, eles vão para outras questões aí, né? Eles não conseguem provar se Deus realmente existe, e também não conseguem dizer que não existe, eles ficam nessas questões, né? Mas assim... Eles pelo menos, eles não vão usar esse tipo de argumentação frouxa sua, tá? Então, quer dizer, na sua cabeça eu acho que você pensa assim, são 2000 anos de cristianismo e todos os milagres são mentirosos, né? São pessoas de épocas diferentes,
né, relatando terem milagres, né? São pessoas de realidades diferentes, relatando ter milagres, de posições sociais diferentes, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres, tendo contato com milagre, tá? E dentro do cristianismo, entre diferentes, né, denominações dentro do cristianismo, tá? Isso 2000 anos, tá bom? Então, meu caro, não vem com essa. Deus não é nossa propriedade. Ele não faz o que a gente manda. Ó, Deus, eu quero que você faça isso aqui agora. Isso é falar, é colocar Deus como se fosse uma propriedade. Deus não é isso, tá? Que você não compreende Deus. Você não entende o básico. Você tenta criticar o cristianismo e não entende o básico do cristianismo. O que é Deus, né? Entender Deus, como é que ele age. Quando a gente vai criticar, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento daquilo que a gente está criticando, né? E você não conhece o básico, que é Deus. Aí, né, o que a gente pode falar, né? Vamos continuar aqui. Cadê aqueles milagres que a gente ouvia que paralisava a pessoa ficava paralisada, a bala não saía? Cadê aqueles milagres que acontecia que na hora a pessoa travava, ficava dura e não conseguia fazer o ato? Cadê aqueles milagres que diziam, que os pregadores pregavam, que o anjo estaria no portão para não deixar a pessoa entrar, que o anjo esconderia? Não tinha aquelas pregações aonde a pessoa ficaria invisível? Cadê essas pregações? Elas existem e se cumprem, tá? Elas existem e se cumprem. Direto. É que nesse caso, Deus, assim, por sua soberania, quis mostrar o amor entre os irmãos, tá? De até arriscar sua própria vida. Mas também tem outro caso recente, tá? São casos recentes. Inclusive, o irmão diácono de Santa Isabel aqui, ele contou esse testemunho, tá? Ele leva você lá, vem aqui em Jacareí, eu levo você lá no... Eu tenho que agora lembrar o bairro dele lá em Santa Isabel. Mas ele contou o testemunho, né, de um irmão lá no interior de Minas, né? Ele abriu uma igreja lá e uma pessoa, né, que não gostava desse irmão, chegou num matador lá, né? Pagou, tô tanto assim, você vai lá e mata aquele homem, né? Ele atende lá, ele é pastor, ele falou, chama pastor, mas o irmão era cooperador. Ele é pastor de uma igreja lá, você vai lá e eu quero que você mate ele lá no culto. Ele recebeu bem, né? E foi lá matar o irmão cooperador. O que ele fez? Ele sentou no último banco, né? Esse assassino, né? Ele foi no último banco. Ele ia ser assassino, né? E ficou lá, falou, quando terminar aí o culto deles, aí eu vou lá, espero as pessoas saírem, vou lá e dou um tiro no cara, né? O irmão começou a atender o culto, só que... Olha só o poder de Deus. Deus tomou o cooperador ali na hora que o assassino começou a ouvir a palavra e se converteu. Então, tal que ao final do culto, o irmão tava lá, né? Ao final do culto, o assassino saiu lá de trás, foi o primeiro a falar com o irmão. Falou assim, irmão, eu vim hoje, vou ser sincero com você, eu vim hoje te assassinar. Mas Deus falou face a face comigo para essa palavra, e agora eu vou largar tudo isso e eu quero servir a Deus. E foi o que aconteceu mesmo. Ele se converteu, o assassino, né? Se converteu o cristianismo, no caso ali, deixou ele da congregação cristã do Brasil. E ele largou toda aquela vida de crimes e tudo mais e começou a servir a Deus com afinco, né? Se mudou lá para um sítiozinho, alguma coisa assim, bem distante. Mas ele vinha a pé, olha só, a pé, todo dia pro culto. Total que Deus abençoou, levantaram ele como cooperador, como porteiro nessa igreja do irmão aí, né? E ele vinha não sei quantos quilômetros, né? A pé, né? Aí os irmãos, né? Claro, norte, lá na região de Minas, muito sofrido, mas se reuniram, vão comprar uma bicicleta para esse irmão, né? Para ele não vir a pé. E compraram uma bicicleta pro irmão, né? E deram para ele chegou e deu lá para acho que para uma neta dele, alguma coisa assim.
Aí ele falou, mas irmão, a gente comprou essa bicicleta por mão aí, pra não ficar indo a pé todo dia lá pra igreja. Ele falou, não, eu andava com essas pernas pra fazer tanta coisa errada. Hoje, né, eu vou usar essas mesmas pernas pra servir a Deus. Eu não quero ajuda, não. Ele fez questão de ir a pé. Então você vê, esses milagres continuam acontecendo. Isso daqui é só um, tá? Um fragmento mínimo, tá? Das obras que a gente tem, meu cara. Continua acontecendo. Né? É que você está pegando um caso e generalizando e tendo uma visão distorcida desse caso. Esse é o seu problema. Você está tendo uma visão distorcida do caso, tá? Você não conhece Deus, você acha que Deus é o nosso empregado, que ele vai fazer aquilo que a gente quer, né? Então você não tem conhecimento sobre o que é Deus, você não tem conhecimento sobre o que é cristianismo, você não tem conhecimento da situação, da gravidade da situação e tá comentando mesmo assim. Mas a internet é assim, ela aceita o que a pessoa gravar, ela vai aceitar. Cadê essas profecias, essas profetadas se cumprindo nos tempos atuais? Não deveria o povo ficar com medo. Era só falar em línguas, por exemplo. Vocês não diziam que só falar em línguas queimava uma cobra? Eu não sei de onde que ele ouviu isso, né? Ele também não sabe, ele não conhece o dom da promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas, né? Ele não conhece desse dom. Você não sabe, você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento. Ele tá falando desde quando a pessoa falando de línguas vai curar ou matar alguém. Você pode contar um testemunho aí. Eu teria que analisar o testemunho será que foi a pessoa falando de línguas que derrubou a pessoa ou foi Deus operando de uma maneira sobrenatural? Meu cara. Você conhece alguma? Você sabe o que é dom? Você sabe o que é falar em línguas? A gente precisa começar por aí, tá? Então, nada a ver o que você tá falando. O que isso tem a ver com a situação? Queria saber que falar em línguas tem a ver com essa situação. Você tá vendo? A pessoa que ela não tem conhecimento, ela começa a misturar os assuntos. Ou seja, tá pegando um assunto que não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver com essa situação. Mas ele tá pegando aí. O que ele vai fazer? Vai pegar um testemunho aí aleatório, uma irmã contou, sei lá do que, mas quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus. Ele devia saber o que é Espírito Santo, mas acho que ele não sabe disso, né? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar testemunhos aleatórios, tirar do contexto e justificar como se isso fosse algum tipo de argumentação, tá? Então você precisa saber o que é a ação do Espírito Santo, você precisa saber o que é dom, você precisa saber sobre o que é Deus, você precisa saber muita coisa, né? Tá precisando aprender um pouco, né? Você tá precisando voltar para a igreja, aprender um pouco, para ter críticas um pouquinho melhores, tá bom? Mas por que isso não aconteceu aqui? Tá? Lembrando. Porque Deus não é seu empregado, meu caro. Deus não vai fazer o que você quer. Aliás, somos criaturas de Deus, não criadores de Deus, tá? É colocar Deus como se fosse uma propriedade. Então, e aliás, o mal é praticado por aqueles, né, que se ausentam de Deus, tá? Que se distanciam de Deus, tá? E que Deus ainda faz, foi até um livramento, sabe? Já pensou se aquela enxada pegasse alguém ali? Deus, quem disse que não foi Deus ali livrando aquele povo ali, tá? Quem sabe Deus não agiu sobrenaturalmente ali? Então, o que você pode dizer? Você não pode, tá bom? Então os caminhos de Deus são para o nome dele ser glorificado, e nós somos seus servos, não o contrário, meu caro. Vai entender Deus um pouco. Estou deixando claro que eu não apoio esse tipo de comportamento. Mas o que eu estou criticando agora é a atitude dos fiéis. Aí o repórter está dizendo aqui que esse tipo de argumentação consagra a gente, né? Porque a gente tem que entender uma coisa. Consagra, eu vou me achar super inteligente agora. Vou me achar porque é tão simples isso daí, tá? Isso é básico, tá? Qualquer um que é cristão sabe que Deus permite do mal para ter do mal tirar algo bom. Isso é básico, tá? O mal. E outra coisa, quem seria o mal no mundo? Foi Deus? Não foi. O que é o mal? Nada mais é do que a ausência do bem, tá? Então não é Deus manifestando ali, tá? É a pessoa usando
livre-arbítrio, isso é uma prova até que as pessoas têm livre-arbítrio, tá? Porque elas praticam o mal e Deus permite, tá? E age na vida das pessoas de diversas maneiras, às vezes de uma maneira milagrosa, ou às vezes também permitindo livramentos, ou também permitindo sofrimento para que tire de nós o melhor de nós, tá? Que nos aproxime de nós, tá? Quanto sofrimento nos faz ser melhores crentes, quanto sofrimento nos faz entender melhor a dor do próximo, tá? Às vezes a gente tá numa situação e a gente não tem nenhum amor ao próximo, tá? Só vai saber, às vezes tem pessoas, não são todos, mas tem pessoas que só vai saber o que é a necessidade da pessoa que passa fome quando a pessoa passa aquela necessidade. Ela começa a compreender, né? Só vai saber o que é a dor de perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho, aquele que às vezes passa essa dor, tá? E a pessoa tem muitas pessoas que são assim, tá? Elas às vezes falta um pouco de compaixão delas com as outras pessoas. Aí quando ela passa por aquela mesma situação, ela começa a se tocar, nossa, eu era tão coração duro. Agora eu nessa situação entendo aquelas pessoas. Então às vezes Deus permite o mal para extrair o melhor de nós, né? Que foi o que aconteceu ali, Deus extraiu o melhor daqueles irmãos. As pessoas que estavam ali poderiam ter deixado o irmãozinho sofrer as agressões. Ah, não tenho nada a ver com isso. Vou deixar ele sofrer, não tem nada a ver com essa briga aí, né? O cara que foi lá em cima dele, né? Mas não, eles colocaram a vida deles em risco, porque depois o agressor pegou uma enxada, né? Alguém poderia ser morto com isso. Então eles colocaram a vida deles em risco em prol do próprio irmão. Isso é uma coisa profunda, tá? Isso a gente não vê mais no mundo, a gente não vê mais no mundo isso, mas a gente tá vendo na congregação. Olha só Deus aparecendo aí. Olha só Deus aparecendo. Isso é uma amostra do poder de Deus, da santificação do Espírito Santo dentro da pessoa. Porque a gente, por nós mesmos, nunca conseguiria fazer isso. Mas o Espírito Santo nos habilitou as boas obras, que na hora que aqueles irmãos viram aquele irmãozinho sofrendo, eles foram lá e se colocaram em risco. Olha só Deus como muda a natureza humana, que é pecaminosa, que é ruim, mas Deus não mobilizou a pessoa para aquilo ali, tá? É isso que Deus faz, nos mobiliza a gente para o melhor, para o bem, tá? E essas coisas acontecem para extrair o melhor da gente, tá? Mas você não tem condições de identificar isso, até porque você não sabe nada, Michel Oliveira, você não sabe, tá? Suas argumentações são muito ruins. Ateus, eu não sei se você é ateu, tá? Mas ateus não usam mais essas argumentações, senão vai levar a porrada que você tá levando agora de argumentação, porrada na argumentação, tá bom? Então você me faz me achar o cara, eu tô me achando o cara agora, né? Uma coisa simples, eu te refutei, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.